Bom dia, meus irmãos. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um momento com Deus Pai e estamos aqui numa série de mensagens falando um pouco do apóstolo Paulo, do início da sua trajetória, da sua caminhada, da sua experiência divina. Outrora nós falamos sobre o encontro que ele teve com o Senhor Jesus no caminho indo para Damasco, e agora eu vou dar continuidade aqui aonde diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que a tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos eu tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder das principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, após Saulo de Tarso ter um encontro com o Senhor, agora Deus vai lá e fala com um dos seus servos, um discípulo chamado Ananias. Deus fala com ele em visão, dizendo: vai até a rua chamada direita, na casa de um certo Simão, de um certo Judas ali, certo homem chamado Judas, que Saulo está lá. Não é o mesmo Judas dos discípulos de Cristo, esse é outro homem, é outra pessoa, irmãos, para deixar aqui bem certo, bem claro. E a Bíblia diz que Saulo estava orando, e quando esse Ananias fala, Deus fala com ele, fala: vai lá, ajuda ele, ora por ele. Ele fala: Senhor, mas esse homem, ele tinha cartas aqui, ele prejudicou muitas pessoas, ele fez muito mal a muitos servos do Senhor, Pai. E eu tenho visto falar muito mal dele. E agora eu vou lá orar justo por esse homem? O Senhor falou para ele algo interessante: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, Paulo pisou onde muitos não pisaram. Depois seu nome foi transformado para Paulo, E o Senhor começou uma obra tão grande na vida dele. Foi com ele, começa já com uma cura, Ele estava cego, 3 dias o Senhor cegou ele na sua visão terrena. E a Bíblia diz agora que nesses dias que ele ficou ali, ele estava orando. Alguém que perseguia agora estava orando. Ele não tinha comido nem bebido água. 3 dias de jejum. 3 dias ali num jejum ali, consagrando a vida para Deus, digamos. E ali ele teve esse encontro com o Senhor através do discípulo Ananias. Ananias vai lá, ora para ele, por ele, e aquelas escamas saem dos olhos de Paulo, e Paulo enxerga novamente, se alimenta, Então o Senhor deixou ele guardado ali por uns 3 dias, um pouco, e de repente ele tem esse alcance. Talvez você olhe para a tua vida e não saiba o que Deus pode fazer, e talvez você julga pessoas que você não sabe o que o Senhor pode fazer na vida delas, mas é certo o que o Senhor disse: vai, porque para mim esse é um vaso escolhido, é um varão valoroso, uma pessoa que talvez não tinha valor, mas agora o Senhor está falando: é um vaso escolhido. Eu quero moldar esse vaso. A Bíblia diz que assim como o olheiro mexe no barro, assim o Senhor molda a nossa vida. E aqui Deus estava falando para Ananias: eu vou moldar a vida de Paulo, eu vou transformar, eu vou restaurar a vida dele. E após esse encontro ele é restaurado, ele é transformado, e agora ele sai daquele lugar, é batizado com o Espírito Santo. E como é bom você ter o Espírito Santo na vida.
É bom ter a presença de Deus, irmãos. E agora ele está ali batizado no Espírito Santo. Ele sai e na mesma hora ele já vai pregar a palavra do Senhor nas sinagogas daquele lugar. Pessoas ficam ali admiradas de ver aquele que estava perseguindo, agora alcançando almas para o Senhor, pregando sobre Jesus, pregando sobre o amor do Senhor, pregando sobre a salvação em Cristo. Todos ficaram admirados. Talvez você vai ser usado por Deus para confundir muita gente. Confundir muita gente. Assim como o apóstolo Paulo, através da vida dele, confundiu muitas pessoas que falavam, poxa, agora mesmo ele estava perseguindo e agora ele está pregando sobre aquilo que ele perseguia. Porque ali estava acontecendo um arrependimento genuíno, meus irmãos, uma transformação. E não se admire se Deus fazer isso na tua vida hoje. Basta você dar o primeiro passo, Ele pode mudar todas as coisas do lugar, tirar você talvez da multidão de pecados, de erros que você tenha cometido, trazer você para perto dEle e você ter essa transformação, essa restauração de vida através do nome do Senhor Jesus. Amém? Então saiba que você tem valor para Deus e a tua vida pode ser transformada a partir do momento que você der o primeiro passo para Ele e se entregar inteiramente. Deus pode te transformar e te libertar de tudo que te aprisiona, do pecado, dos erros, das falhas, para que você venha dar fruto nessa terra e salvar muita gente que precisa. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, e esse foi mais um Momento com Deus Pai.